Bom, vamos falar desse tema então do rejeição. Sei que o pastor Guerra tem um arsenal ali de informações pra gente, ele sempre traz muitas informações precisas. Inclusive, né, pastor Guerra, você está me contando aqui em off que sobre o assunto do sono e até das posições de dormir, você pode trazer na semana que vem algumas coisas pra gente, né? Nós temos a forma da pessoa dormir que vai trazer um problema na área emocional dela. A posição dela dormir afeta na área emocional. Então, semana que vem a gente vai trazer aqui para os quadros e até as figuras. Eu tinha lido, não cheguei nem a falar, tinha um quadro falando que a forma que você dorme demonstra como você é. Agressividade, se não é, se você... Isso também tem? Tem. É verdade, então, né? É verdade. Então só podia trazer também para falar. Não é mística não, viu, gente? É cientificamente comprovado, psicólogos investigaram. Vamos falar que a gente está fazendo mística aqui, não é não. Isso não é. Vamos lá, pastor Guerra. Sim. O senhor está falando dos pilares, né? Explicando para a gente. Nós temos aqui a questão do útero, né? A área emocional da mãe e do pai, que vai afetar na parte uterina. Tentativa de aborto, decepção durante a gestação. Tudo isso envolvendo o pilar útero. Útero, tá? Tristeza, igual nós explicamos aqui, nós fizemos uma ministração, a mãe era muito triste e passou para a filha, e ela ficou triste também. Sangramento também vai trazer um problema na gestação, que depois pode trazer, tá? Um outro problema também. Rejeição do filho pelo pai. Isso é muito forte. Essa semana mesmo eu ministrei num que assim, a pessoa foi rejeitada. Ele ouviu que comentário que estava sendo, que foi rejeitado no útero. Então aquilo chateou, tal. Mas nós fizemos uma ministração e Deus abençoou e a pessoa recebeu. Então muitas vezes a pessoa até ouve um comentário e esse comentário pode trazer uma decepção para a pessoa e ela vai se sentir rejeitada a partir daquela hora. Sim. Então temos que tomar muito cuidado também com o que a gente comenta, claro, com o que fala, porque de repente uma palavra sua pode trazer uma rejeição para a pessoa. Uma marca, né? Uma marca, né? Então isso aqui também escolha do sexo, né? Isso é muito problema, né? Sério. Demais. Pastor Você fica Rogério sabe decepcionado que a quando gente não trabalha é menina, muito é menina. com isso. E nós temos que muitas vezes ministrar, né? Nós temos uma ministração lá, que depois a gente vai explicar aqui, não, já é mais para frente, né? Que a gente traz, nessa ministração em que nós vamos ministrar na pessoa na questão da escolha do sexo. Né? Os pais não queriam, né? Tem mãe que prepara tudo para uma menina. E de repente chega um menino. E está tudo preparado para receber uma menina. Ou um menino, né? Tudo preparado para receber um menino, chegou a menina. Isso é muito sério, né, pastor? Porque a gente vê algumas mães torcendo, por exemplo, o neném já está no ventre e a mãe fala, olha, eu quero uma menina, eu queria que fosse uma menina. Aquele ser ali já existe, então ele já tem um sexo determinado, Deus já escolheu. Então, essa criança também sente quando a mãe fala, olha, ela mostra o desejo por determinado sexo? Sente outra coisa, né? Já fala até o nome, né? Já fala até o nome. E influencia na postura da criança depois? Postura, que sentido? Às vezes ela quer uma menina, e tá lá, quando descobre, é um menino. O que vai desenvolver no coração da criança é o desejo de ser aceito do jeito que o pai ou a mãe queriam. Então, assim, se o projeto era que o desejo fosse uma menina, então quando chega o menino, então aquele impacto inicial daquela decepção que o pai ou a mãe tem, automaticamente a criança já recebe. Então, como ela sabe, ou seja, que foi já gerada dentro dessa expectativa, que ela não é aquilo que o pai ansiava ou que a mãe ansiava, a tendência é começar a desenvolver características para agradar ou ser aquilo que o pai ou a mãe sonhou. Ou uma revolta também, né? Não, ela começa com essa atitude de buscar essa aceitação. Né? Então, quer dizer, a menina vai ter características mais masculinizadas, né? Fazer aquilo que o pai gosta, jogar futebol, lutar e tudo mais. Então, quando chega na fase aí da adolescência, então aí começa a vir as questões, as crises, né?
E aí, ou seja, muitas vezes o pai já percebe que o corpo da menina começa a entrar em formação, né, de já mais entrando na fase adulta, a tendência do pai se distanciar, porque agora já está desenvolvendo seios e tudo mais, e aí ela sente o baque. Por que meu pai agora não brinca mais comigo como brincar? Por que a gente não luta mais? Por que a gente não faz mais isso? Não é? Então aí começa a vir as crises. Ou vice-versa, né? Ou o menino, né? E aí começa a desenvolver toda uma característica mais assim efeminada para poder agradar a mãe, porque a mãe sempre sonhando uma menina, né? E isso é uma coisa assim que acontece muito, muito mesmo, né? Por exemplo, é um caso que eu percebi, que eu estive perto, foi de uma menina que está na faixa aí de hoje não sei, uns 8, 9, 10 anos de idade, onde por um problema de crise relacional entre o pai e a mãe, ou seja, a mãe dizia que essa era a filha dela, né? Ou seja, ela ia fazer de tudo para criar, independente se o marido estivesse presente ou não. O que aconteceu hoje? Essa menina é super agarrada com a mãe e ela se tornou dependente emocionalmente, porque a mãe disse, essa é a minha menina, a minha filhinha. E aí vem todos os problemas de adaptação. Quando a mãe demora para chegar, ela já começa a ficar nervosa, não dorme. Quando a mãe não chega, só consegue dormir quando a mãe... Totalmente dependente, né? E isso é uma situação complicada. No fundo, existe um vínculozinho, ou seja, uma raiz, melhor dizendo, uma raiz de rejeição em função do pai, porque ela se juntou à mãe buscando a aceitação. Isso tudo envolvendo o pilar que você até agora disse, útero, né? Tem mais? Útero, tem maus tratos, brigas e vício. Igual aquela, né, que nós comentamos aqui sobre a pessoa que chutou a barriga, né? E muitas vezes bate, não é? Uma vez eu fui visitar um casal, o cara arrastou a mulher pelo cabelo dentro de casa. Que isso? Então você vê a situação que chega, né? Como é que vai ficar uma pessoa dessa forma, entendeu? Então a criança já nasce, já dentro de uma briga de tudo, vai criar uma rejeição. Ou seja, é interessantíssimo que uma família tenha sempre harmonia. Isso a gente prega isso, a gente fala isso constantemente. A família tem que ser um lugar onde você tem harmonia, a sua casa tem que ser um lugar onde você tem prazer em voltar para casa. Agora, muito mais quando tem um processo de gravidez em casa. Por quê? Porque isso pode refletir integralmente na criança. Ou seja, o estado com que a mãe encara tudo aquilo, né, o marido, ou seja, o ambiente vai propiciar um crescimento do feto mais saudável nas relações afetivas e emocionais? Com certeza. Isso aí com certeza vai trazer, tanto para a criança, né, vai trazer uma alegria que o casal vai passar isso para a criança, vai passar essa alegria. Você entendeu? Então a criança vai nascer bem, a saúde vai ser melhor, entendeu? Na questão de saúde vai ter menos problemas, na questão da infância e tudo, vai ter menos problemas. Até na saúde isso afeta. Não é? Até nisso afeta, né? Porque ela já nasce com rejeição, ela vai ter problema de saúde, entendeu? Já vai ter né? Já vai nascer com um problema emocional. Bom, nós temos correios, tem uns 5 ainda para falar, né? Tem 6, né? Antes, tem uma telespectadora que mandou um e-mail, até para a Clínica da Alma. O nome dela é Suelen, ela não falou de onde é. E olha a situação dela. Ela teve essa questão da rejeição desde pequena. Ela tinha 8 anos quando os pais se separaram. A mãe pegou, levou a irmã e deixou ela. Então ela ficou... E sem contar que começou uma rejeição tanto dentro de casa, na questão da família, dentro da escola. Só que hoje ela já está até casada. Só que ela ela não consegue às vezes demonstrar todo o amor dela para o esposo. Ela dá aulas, ela se sente incapaz às vezes. Será que os alunos vão me aceitar? Então ela tem vivido isso até hoje. Como trabalhar isso? O que ela pode fazer? A primeira coisa que aconteceu no coração dela foi o sentimento de abandono, né? Ou seja, ela se sentiu completamente abandonada. E é óbvio que entrou a rejeição aí, porque de uma certa forma a mãe preferiu alguém e preteriu a ela. Então, ou seja, isso gera esse sintoma. Então, assim, algumas características que pode desenvolver insegurança, esse desejo de ser aceito, né? Acha que é incapaz, se sente extremamente assim, limitado, bloqueado para algumas coisas mais arrojadas na vida. As pessoas, uma das coisas assim que a gente tem percebido na vida das pessoas que passaram por situações mais delicadas de rejeição, é que são pessoas que elas têm dificuldade de implementar, ou seja,
de começar algo, de criar coisas novas, de arrojar em certas áreas. Então, por quê? Porque sempre vem aquele sintoma, o que vão pensar a meu respeito se eu me der mal? Ou seja, se eu falir, o que vão pensar a meu respeito? Se a coisa não for para frente. Então, isso são sentimentos e sintomas muito fortes que impedem a pessoa. Porque uma das características, seja qual for a área mais assim forte que afetou a pessoa na rejeição, na realidade, a rejeição ela vem para travar o potencial da pessoa. Ela congela, no sentido de que ela não consegue avançar. Então, e principalmente se a pessoa já teve uma situação, por exemplo, de falha, algum problema ou seja, começou um negócio, mas fechou, então ela vai se sentir completamente impedida, né, de avançar por causa disso, né, por causa desse medo. Mas graças a Jesus Cristo, que toda e qualquer rejeição ela é transformada. Amém, amém. Tem uma outra pergunta aqui, eu quero que o pastor Guerra ou o pastor Rogério respondam. Foi da Doraci, ela mandou uma pergunta em relação à filha dela, que ela disse que tem transtornos neurológicos, toma remédio e apesar das medicações ela não tem tido resultado. O que aconteceu com a filha dela? Na verdade ela é filha adotiva. A mãe biológica dessa criança de 12 anos, né, é uma criança ainda, a mãe biológica dela usou crack até o momento do parto. E hoje a filha sofre com esses transtornos e a medicação não está adiantando mais, todo tipo de tratamento que ela buscou não ajudou. O que fazer nessa situação? A questão primeiro, a área materna, que ela não teve. Né? Tem que ministrar maternidade na vida dela. E quebrar, né? Vai ter que quebrar na vida dela a questão do bastardia. A bastardia vai ter que ser quebrada. Mesmo ela tendo a mãe biológica, sendo cuidadosa, enfim, ela tem que passar por essa ministração. Ela tem que passar por essa ministração. Outra coisa, tem que saber a idade dela também, né? 12 anos. 12 anos. Aí teria que passar por ministração, ela já também. Seria a questão da Lília, né? A psicopedagoga. Que veio aqui também, né? Que veio. Sim. Seria passar para ser cuidada, né? Para ver o que tem para depois poder ministrar na clínica. Mas primeiro tem que passar pela psicopedagoga e ministrar essa questão da maternidade e da bastardia. São duas coisas que têm que ser feitas para quebrar isso no mundo espiritual. Com certeza o efeito do crack, ou seja, do vício, da dependência da mãe, trouxe alguma sequela para algo patológico mesmo. Patológico também. Mas a gente tem que fazer um caminhar paralelo. Caminhar junto, né? Para a gente poder... Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, mas deixa eu fazer uma pergunta para o telespectador que chegou. A pergunta é a seguinte, ela rejeitou a criança, a mãe ligou, ela rejeitou a criança quando a criança estava no útero e tal, e depois ela até passou pela Clínica da Alma e foi curada ela ter rejeitado, desse peso, dessa culpa toda. Mas percebeu agora que a criança desenvolveu alguns sintomas de rejeição. Então, como ela tem que proceder? Trazer o menino, voltar com ele, como é que é, pastor? Que idade? Sabe 8 idade? anos. 8 anos. O ideal é que fosse trazido, para que fosse feito um trabalho com ele, né? E poder, assim, averiguar, talvez em que área que ainda está, assim, latente, de uma certa forma, né, no menino. E se ainda tem alguma coisa que a mãe também precisa ainda, talvez um ajuste, alguma área que ainda precisa de ser trabalhada, né? E aí o menino ser ministrado. Sim. Né? Porque é bom que essa idade existe tempo hábil para se trabalhar. É o caráter sendo fundado. Sendo formado e tudo. Então é mais fácil trabalhar agora do que depois, quando chegar na adolescência, quando aí vem essas transformações mudança da fase de infância para adulta, onde já estabelece já o seu querer, ou seja, a sua personalidade.